Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da Escola Jesus Cristo, todos que seguem a página da Escola Jesus Cristo no Facebook e os que fazem parte do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook, e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, reunião de segunda-feira, reunião mediúnica de desobsessão com o nome de Grupo Emmanuel. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 23. É a explicação da parábola do semeador. Mateus 13, 10. Aproximando-se os discípulos, lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, amém vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. O semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz 100, outro 60, outro 30. Vamos fazer então a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, todos que labutam em nosso favor, a todos vós pedimos a proteção, a bênção, a intuição, para que, na breve reflexão da noite de hoje, possamos receber e apreender em nossos corações e em nossas mentes, da melhor forma possível, Senhor,
tudo o que nos for trazido através da tua palavra, do teu evangelho. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o capítulo que nos coube analisar é do livro No Roteiro do Evangelho, livro mediúnico psicografado por Dona Wanda Joviano, porém com o pseudônimo de Vera Lúcio. Ela, para não ostentar, para não mostrar, para não se tornar conhecida como Dona Wanda, médium, e ser bajulada, e ser ter pessoas que pudessem provocar algo de vaidade, de orgulho, de prepotência em si mesma, ela preferiu, para se tornar, de certa forma, anônima. Nem todos que têm esse livro nas mãos sabem que Vera Lúcio é Dona Wanda Joviano. Então, para evitar que ela fosse alvo e acometida por orgulho, por vaidade e tudo isso, ela preferiu adotar esse pseudônimo. E o espírito que dá a dita para ela, escreve através dela, pela mediunidade da psicografia, é o espírito de nome Otília. Então, como o próprio nome diz, do livro, é No Roteiro do Evangelho. São mensagens que nos exortam, nos ensinam a seguir, a atuar nas nossas vidas no roteiro que Jesus nos traçou. Então, esse espírito, da mesma forma como todos os espíritos da codificação kardeciana, da mesma forma que todos os espíritos que deram mensagens, escreveram livros importantes para todos nós que somos espíritas, e não apenas para os espíritos, mas para todos os cristãos, esse espírito Otília também nos ajuda a compreender, a tornar mais fácil, mais clara a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, esse capítulo que nos cabe analisar hoje, que é o capítulo 25, intitulado Como Não Me Escandalizarei, é o comentário da Otília, o versículo 21 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o versículo que diz o seguinte: e sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, como não me escandalizarei? Nas nossas vidas de cristãos ou de pretensos cristãos, pessoas que querem ser cristãs, estão lutando, se esforçando para serem cristãs, para serem seguidoras do Cristo. Nas nossas vidas de espíritas ou de pessoas que estão querendo se tornar espíritas, nós que queremos ser espíritas, queremos seguir a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, o cristianismo redivivo, a terceira revelação, como não nos escandalizaremos quando vierem as provações e as atribulações e as perseguições por causa da palavra? Qual palavra? Por causa da palavra de Jesus, por causa do Evangelho. Muitos de nós seremos, já fomos ou estamos sendo alvo de perseguição, de atribulação
de calúnias, de censuras. Por quê? Porque estamos tentando, muitas vezes, preservar, seguir a palavra de Jesus, seguir, preservar a palavra dos bons espíritos, dos espíritos superiores, como Emmanuel, como Otília, como Humberto de Campos e tantos outros que estão na codificação kardeciana e na psicografia, principalmente, de Francisco Cândido Xavier, que é o nosso querido, amado, saudoso Chico Xavier. Então, como não nos escandalizarmos na hora que a tribulação, que a perseguição, que a censura vier até nós? O que fazer? Então diz o Espírito Otília: se na parábola do semeador constituem terreno pedregoso e raso, onde as sementes logo nascem e logo morrem, as pessoas que ouvem se alegram prontamente, mas prontamente se escandalizam em sobrevindo as dificuldades, como evitar manter-me neste grupo? Quer dizer, todos nós que recebemos a palavra de Jesus, todos nós que nos voltamos para o Evangelho de Jesus, para a Boa Nova, e também nós, espíritas, não apenas os espíritas, os cristãos em geral, todos nós receberemos, seremos alvo de tribulações, perseguições, calúnias, censuras, e se nós, como diz Otília aqui, recebendo com alegria a semente da palavra, uma vez provados, uma vez submetidos à tribulação, à perseguição, à calúnia, à censura, como nós não estaremos inseridos nesse grupo de pessoas que são o terreno pedregoso, que recebe sim a palavra com alegria, mas da mesma forma que recebe com prontidão, com alegria, também se escandaliza, também vacila, também fraqueja. Então, como evitar? É o que o Espírito Otília está nos orientando. E ela mesma diz, ela mesma responde: retira de ti as pedras da incompreensão, da ignorância, do orgulho, do egoísmo, da vontade fraca e da cegueira espiritual. Então, quer dizer, nós temos que, como disse Jesus, perseverar até o fim, mediante toda aprovação. Esse é o testemunho da fé. Esse é o testemunho da fé. Abraão foi testado, Jó foi testado, e todos nós somos testados. Os cristãos primeiros, os mártires, os que perseveraram na fé, preferiram morrer, desencarnar, a negar o Cristo. Será que nós temos essa fé? Será que nós temos a fé de Abraão? Será que nós temos a fé de Jó? Porque, na maioria das vezes, nós que não somos esses grandes espíritos, quando vêm as tribulações, as provações, os testes, as perseguições, as calúnias, as difamações, as censuras, nós fraquejamos, nós cedemos, nós viramos as costas, nós abjuramos. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então,
repetindo aqui o primeiro parágrafo em que Otília responde a pergunta que ela mesma faz. Retira de ti as pedras da incompreensão. Então nós temos que lutar para compreender a palavra de Jesus, o Evangelho, a doutrina espírita. Retira de ti as pedras da ignorância. O Espírito de verdade já havia deixado para nós, espíritas, instruí-vos. Eis o primeiro ensinamento, ou o primeiro mandamento para nós espíritas, instruí-vos. Então nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que assistir pregação, palestra, ouvir, conversar sobre o assunto, instruí-vos. Conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina, ler o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento, ler os livros da codificação kardeciana, ler os livros de Emmanuel, ler os livros de André Luiz, e todos esses que nos ajudam a compreender o Evangelho e a doutrina espírita. Então, retirar a pedra da incompreensão, retirar a pedra da ignorância, retirar a pedra do orgulho, acharmos que sabemos já. Eu não preciso ler, eu não preciso assistir pregação, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, eu já sei tudo. Não sabemos, meus irmãos. Nós precisamos estudar, precisamos ouvir, precisamos conversar sobre o Evangelho e o Espiritismo. Retirar a pedra do egoísmo. Mesmo que tenhamos acesso a alguma coisa, lemos um livro, gostamos, percebemos que é útil, vamos divulgar esse livro. E não cercear, limitar. Só eu que vou. Eu não vou indicar para ninguém, não, porque eu quero demonstrar que eu sei mais do que as demais pessoas, né? Então, divulgar, indicar. Ouviu uma pregação, assistiu uma pregação boa, divulgue, compartilhe e não censure, limite. Retirar a pedra da vontade fraca. Olha aí, nós temos que ter vontade firme, boa vontade. Olha aí o que os anjos disseram quando Jesus estava encarnando, porque Jesus não reencarnou, meus irmãos. Jesus não reencarnou na terra. Jesus encarnou apenas uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Então, quando Jesus veio à terra, encarnou, os anjos que anunciaram o seu nascimento já disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha aí, vontade boa, vontade firme, vontade perseverante. Retirar a pedra da vontade fraca e da cegueira espiritual. Se nós não estamos ainda com a visão aguçada, boa, se estamos cegos espiritualmente ou se estamos precisando da ajuda de lentes para podermos enxergar, tratemos essas doenças, essa cegueira espiritual, essa miopia, essa hipermetropia, essa presbiopia. Vamos enxergar, tratar as nossas deficiências visuais em termos espirituais e a nossa cegueira. Muitas vezes somos ainda cegos espirituais. Continua Otília. Aplana teu espírito com as ferramentas da bondade, da justiça e do amor sublimado. Não é esse amor que muitos de nós achamos e usamos a palavra de uma forma tão vulgar, tão
pequena, confundindo, né, amor com outras coisas. Aqui Otílio está nos exortando a aplainar os nossos espíritos, quer dizer, os nossos espíritos que são tábuas de madeira, muitas vezes irregulares, muitas vezes empenadas. Precisamos de uma plaina para fazer essa tábua, essa madeira ficar reta, lisa. E como que a gente vai aplainar essa tábua que somos nós mesmos, nós espíritos? Com que ferramenta? Da bondade, da justiça, do amor sublimado. Aprofunda as raízes das sementes divinas lançadas em tua alma. Olha aí, a semente que caiu no terreno pedregoso criou uma raiz muito curta, muito fraquinha, porque esse terreno não tinha terra profunda. Então, criou sim uma raiz, mas é aquela raiz que, se bater um vento mais forte, a planta não resiste. Se a planta quiser crescer, se desenvolver, até chegar ao ponto de frutificar, ela terá que ser transplantada para um terreno em que a profundidade da terra é maior. Aí sim, então, diz Otília, aprofunda as raízes das sementes divinas lançadas em tua alma. Olha aí, nós espíritos somos esses terrenos, fazendo com que os ensinamentos evangélicos encontrem em ti campo fértil e seguro. Fértil e seguro. Então, é aquele terreno que propicia o crescimento da planta, que propicia a frutificação, porque é um terreno bom, com uma terra profunda, de boa qualidade, trabalhada, adubada. Então, que nós, né, está Otília exortando, que nós sejamos, né, campo fértil e seguro para os ensinamentos evangélicos. Que nós sejamos campo fértil e seguro para os ensinamentos evangélicos. Quando a renitência das lutas renovadoras te experimentarem o coração, quer dizer, renitência é a insistência, é a repetição das lutas renovadoras. Nós que estamos num mundo de provas e expiações, ainda parece-nos, diante de tudo que tem ocorrido no mundo, que estamos transitando, né? Estamos em transformação para um mundo de regeneração, mas ainda não somos mundo de regeneração. Ainda somos mundo de provas e expiações em transição. Mas talvez essa transição ainda esteja no início, não sabemos, né? Mas nesse mundo de provas e expiações, as lutas renovadoras, elas fazem parte. É a luta de nós para com nós mesmos, não é a luta minha em relação a ninguém, em relação a isso ou aquilo, é a minha luta para com o meu ser, para com o meu espírito, para com o meu sentimento, para com o meu entendimento diante das verdades espirituais. Então, é a luta que faz com que nós nos renovemos. Que luta é essa, meus irmãos? É a reencarnação. Cada reencarnação nós temos uma luta nova, um aprendizado novo. E são lutas que, até que nós estejamos na condição de dar um passo à frente,
de subir um degrau, elas se repetem. Então, Otília não poderia deixar de ser, né, um espírito elevado, sábio. Ela, na sua sabedoria, diz: quando a renitência, quer dizer, a repetição, a insistência das lutas renovadoras, te experimentarem o coração. Aí é que nós temos que ser campo fértil e seguro para as mensagens, para as sementes do Evangelho de Jesus. Quando a incompreensão alheia te perseguir pelas flores que ostentas, não é para ninguém achar que já é um jardim florido, maravilhoso. Ah, eu sou uma maravilha, né? Eu já poderia nem estar mais aqui na Terra, mas eu estou. Eu sinto que eu sou necessário. Não é nada disso, meu irmão. Nós não estamos nesse contingente. Isso é contingente de espírito elevado, elevadíssimo, Espírito Santo, espírito puro, como, por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes, que já poderia estar em outras esferas espirituais e, por renúncia, assim como aconteceu com Alcione, que é o mesmo espírito de Célia Lúcius, por isso o nome do livro, Renúncia, estava já em Sírios, e por amor e por renúncia quis encarnar mais uma vez para tentar resgatar, soerguer a sua família espiritual mais diretamente ligada a ela. Então, nós não estamos nesse patamar. Então, não achemos que somos perseguidos por causa das flores que ostentamos. Não ostentamos flores nenhuma. Estamos, sim, ostentando pântanos, brejos, lamaçais, cipoais, isso sim. Mas a espiritualidade, Jesus, Deus, enviam para perto de nós sempre um anjo desconhecido, um professor diferente. Então, quando nós, né, ou essas pessoas, melhor dizendo, esses espíritos, forem perseguidos por causa das flores que ostentam, esses missionários do Cristo, missionários do Evangelho, da Palavra, esses sim, que a nossa incompreensão, não apenas a incompreensão dos perseguidores, mas a nossa incompreensão em relação a isso, também não nos atrapalhe. Porque muitas vezes nós não compreendemos. Mas Jesus, que é a representação da divindade, Deus, é a sabedoria. Eles sabem, e esses espíritos que são perseguidos, são testados, estão de acordo já com tudo isso. Sabiam já que passariam por tudo isso. Mas mesmo assim, eles vêm e dão o seu testemunho. Muitas vezes nós, na nossa incompreensão, é que às vezes atrapalhamos esses espíritos, queremos, né, comprar briga, né, vestir a camisa, abraçar a causa, e confundimos, mal interpretamos. Os espíritos já sabiam de tudo pelo que passariam, e nós achamos que eles estão sendo muitas vezes injustiçados, e, enfim, Deus, Jesus, a espiritualidade superior, e eles próprios já sabem de tudo isso. Então, que a incompreensão não a nossa, não atrapalhe esses espíritos, esses missionários, esses mensageiros. Eles sim, pelas flores que ostentam. Quando o vendaval de dificuldades ou facilidades branir junto ao teu coração, quer dizer, seja no momento de dificuldade ou no momento de facilidade, porque as provas muitas vezes não são somente
as provas de miséria, pobreza, dificuldade, opressão, nada disso. A riqueza também é uma prova. E a gente tem que resistir. A gente tem que vencer. Então, seja na dificuldade ou no que nós do mundo chamamos de facilidades, nós temos que ser campo seguro e fértil ao Evangelho de Jesus, às sementes da Boa Nova. E aí Otília diz: não serás joguete nas ondas do escândalo, e não serás árvore de raízes superficiais, olha aí, que tomba ao primeiro vento. Joguete nas ondas do escândalo. Olha o que nós temos visto aí no mundo, meus irmãos. É escândalo aqui, escândalo ali, escândalo acolá, escândalo. E muitas vezes nós somos joguetes por não orarmos e vigiarmos, por não estarmos devidamente convencidos, convictos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acabamos nos direcionando, como disse o professor Clóvis Tavares, por estradas marginais. Viramos joguete. Viramos joguete. Então, Otília diz: não serás joguete nas ondas do escândalo e não serás árvore de raízes superficiais. Quer dizer, a gente não tem ainda aquele convencimento, aquela fé de que o Evangelho é o caminho da redenção, de que Jesus é o caminho. Então a gente, na hora da dificuldade, da facilidade ou mesmo do escândalo, a gente não tem raiz suficiente para resistir, para perseverar, para dar o testemunho. E aí ela termina aqui: porque a sabedoria e a fortaleza, olha aí, a sabedoria e a fortaleza, auridas em clima de espiritualidade superior, te garantem a paz e a tranquilidade construtivas. A sabedoria aurida em Cristo. A sabedoria verdadeira e não isso que nós muitas vezes achamos que é a sabedoria, mas que não é nada além de filosofias do mundo, ideologias do mundo. E a fortaleza, porque essas filosofias, essas ideologias, tudo isso passará. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que palavras? As palavras de Jesus. Então, tudo isso passará. Tudo isso passará. O que não passará são as palavras de Jesus, a verdade de Jesus, o evangelho de Jesus, o caminho que Jesus veio nos ensinar. Então, essa sabedoria e essa fortaleza, auridas em clima de espiritualidade superior, quer dizer, espíritos que têm a nos ensinar. Esses espíritos, como Otília, como Emmanuel, como André Luiz, como Humberto de Campos, como todos os espíritos da codificação kardeciana e o próprio Kardec, é neles e em especial, principalmente em Jesus, que nós temos que nos fortalecer e edificar a nossa sabedoria, edificar a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia movediça, que são essas filosofias do mundo. E aí sim, teremos garantidas a paz e a tranquilidade construtivas. Olha aí, essa casa que não está acabada, que não está construída,
está iniciando a sua construção. Que casa é essa? Nós, espíritos, nós estamos começando a construir essa edificação. Que nós possamos edificar, ter tranquilidade, ter paz construtiva para construir essa casa com a sabedoria, e a fortaleza auridas em espiritualidade superior, ou numa palavra e numa pessoa, num espírito, em Jesus. Então, que Ele nos abençoe mais uma vez na noite de hoje. Faremos uma breve oração de encerramento, pedindo que nós tenhamos nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança fortalecidos, que nós não tombemos diante das tempestades, que nós não sejamos joguetes diante dos escândalos que têm ocorrido no mundo, que nós tenhamos convicção, fé, certeza, sabedoria para permanecer fiéis ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, aos ensinamentos dos bons e dos espíritos iluminados que estão à nossa disposição, que por misericórdia têm trazido a nós todos esses ensinamentos, esses esclarecimentos, mas que muitas vezes nós damos as costas. Então, saibamos valorizar tudo isso e que Jesus nos abençoe mais uma vez na noite de hoje. Que nós tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade e todos nós necessitados sejamos hoje, através da reunião do Grupo Emmanuel, beneficiados com as orações, com o magnetismo desses espíritos bons, iluminados, que enviarão até nós essas bênçãos, para que nós nos fortaleçamos, para que nós nos curemos das nossas enfermidades físicas, emocionais, psíquicas, enfim. Tenhamos fé. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos.